destaque no Panorama CBN. Presidente do PL diz que fala sobre viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro foi distorcida. Produtora de Dark Horse sobre Jair Bolsonaro nunca fez nenhum filme. Moraes determina que governo tome providências para extraditar Carla Zambelli. Amiga de Lulinha nega ter repassado a ele dinheiro do careca do INSS. Presidente Lula assina decretos que endurecem regras a plataformas que não excluírem conteúdo criminoso. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 20 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota oficial para tentar estancar a crise em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O dirigente negou que esteja testando a resistência do parlamentar e disse que as falas dele sobre um prazo de 15 dias para o senador crescer nas pesquisas foram distorcidas. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo. Valdemar diz que a força política de Flávio está sólida e que o crescimento dele nas pesquisas deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé. Como você ouviu no último episódio do Panorama, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que visitou o banqueiro Daniel Vorcaro logo depois da primeira prisão dele no ano passado. E aqui eu até faço uma pequena correção, porque eu disse que Vorcaro cumpria prisão domiciliar. Na verdade, ele teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares com o uso de tornozeleira e proibição de deixar São Paulo. O senador alega que foi ao encontro para colocar um ponto final no patrocínio para o filme Dark Horse. Na reunião que teve com a bancada do PL na terça, o senador Flávio Bolsonaro mostrou o trailer do filme, numa tentativa de conter os questionamentos sobre o financiamento. Mas a comentarista de política da CBN do Valor, Maria Cristina Fernandes, apurou que a exibição não diminuiu o descontentamento dos aliados. O filme Dark Horse hoje é um tema tóxico. Como é que você vai defender uma candidatura com um filme financiado por um roubo? As informações que eu tive é que houve muito mal-estar, embora ele não tenha sido confrontado assim diretamente, nas conversas paralelas que aconteceram, há um incômodo muito grande com o desempenho do Flávio. Já quem fale no PL em apoiar o Romeu Zema, do Novo, há no PL quem já esteja querendo trabalhar a candidatura de fato da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E, por incrível que pareça, até mesmo lideranças do Centrão estão dando as costas para o Flávio Bolsonaro, querendo ir para outubro sem palanque presidencial, fazer seus palanques estaduais sem apoiar ninguém para presidente da República. Nessa quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro esteve em São Paulo para se encontrar com empresários e banqueiros a portas fechadas. A crise impulsiona novas críticas de outros pré-candidatos. Na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disse que Daniel Vorcaro contaminou todos os poderes e que quem se contamina não pode ser presidente. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro do Supremo e nem do Congresso Nacional. No mesmo evento, Romeu Zema, do Novo, também mandou recado. Governar, vocês sabem, exige coragem, mas exige principalmente credibilidade. Para aproveitar a crise, o PSDB avalia apresentar o nome do deputado Aécio Neves como pré-candidato, segundo a apuração do jornal O Globo. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, evitou defender o enteado durante um evento em Brasília e disse que as perguntas devem ser feitas diretamente a ele. Michele também disse que sua atuação política não mira uma candidatura nacional, como tem sido falado nos bastidores. O comentarista de política da CBN e do Globo, Lauro Jardim, disse que o nome dela foi incluído na pesquisa Datafolha, que vai ser divulgada na sexta-feira. Essa pesquisa está sendo feita entre quarta e sexta-feira, e será divulgada no fim da tarde de sexta-feira. Então, ela já vai pegar o impacto das revelações da semana passada, das revelações de ontem, e ela também tem um ponto a mais de interesse para todo mundo.
O Datafolha incluiu na lista, na relação dos candidatos, um nome que tinha saído da relação já há algum tempo, que é o da Michele Bolsonaro. E isso vai ser uma espécie de teste para o Flávio, porque se a Michele sair melhor do que ele, vai complicar um pouco a situação dele. E o ministro Flávio Dino, do STF, deu 48 horas para a Câmara dos Deputados explicar a viagem internacional do deputado Mário Frias, do PL, ao Bahrein e aos Estados Unidos. O ofício foi enviado ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Oficiais de justiça tentam notificar Mário Frias há mais de um mês, numa investigação sobre o repasse de R$2 milhões em emendas parlamentares por um instituto ligado ao filme Dark Horse. Nos Estados Unidos, ele visita o ex-deputado Eduardo Bolsonaro numa comitiva de deputados do PL. A Secretaria da Câmara informou que as viagens de Mário Frias não têm custos para casa e nem chegaram a ser autorizadas. O caso segue sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. E dados da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, mostram que a produtora responsável pelo filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca lançou nenhuma produção no Brasil ou no exterior. As informações são da coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo. A jornalista Karina Ferreira da Gama é a dona da Go Up. Ela entrou no projeto por meio do deputado federal Mário Frias, que é o produtor executivo. Segundo os dados divulgados, a Go Up conseguiu o registro na Ancine só em 9 de julho do ano passado. A dona da empresa reconhece que os repasses começaram em março daquele ano, antes mesmo de a produtora ter registro oficial. Segundo Karina Ferreira da Gama, a produção e a pós-produção já custaram $13 milhões. Em entrevista à coluna, a produtora rebateu as críticas sobre o custo e explicou os gastos com os 11 atores americanos como o protagonista Jim Caviezel. A empresária também tem outras 2 empresas registradas na Ancine que estão irregulares desde janeiro desse ano. Nenhuma delas jamais concluiu qualquer projeto audiovisual. Aliados do presidente Lula acionaram o Tribunal Superior Eleitoral para barrar a estreia do filme até as eleições, alegando propaganda eleitoral ilegal. Além disso, tem essa investigação aberta pelo ministro Flávio Dino, atendendo a um pedido da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, que suspeita do uso de emendas parlamentares públicas para financiar o filme. E o jornal O Globo trouxe uma reportagem interessante que mostra os bastidores tensos do filme. O ator Jim Caviezel, que interpretou o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o Brasil dias antes do fim das gravações por medo, e ele acabou substituído por um dublê. Segundo integrantes da equipe, Jim Caviezel tinha medo de levar uma facada de verdade durante a gravação da cena do atentado contra Bolsonaro. Por isso, ele exigia revistas diárias no set de gravação, e isso gerou até 15 reclamações de pessoas no Sindicato dos Artistas de São Paulo. O temor aumentou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, orientou cidadãos americanos a deixarem a Venezuela. O ator exigiu um plano de evacuação para sair do Brasil, por terra, ar e mar. A produtora Go Up enviou uma nota ao jornal confirmando que Jim Caviezel demonstrou preocupação com o cenário de polarização política e que a equipe de segurança do ator optou por antecipar o seu retorno aos Estados Unidos como medida preventiva. E a Polícia Federal investiga o envio de emendas do senador Flávio Bolsonaro para uma ONG suspeita de ligação com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Os irmãos Brazão, você está lembrado, estão condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo as investigações, o senador enviou R$199 mil em novembro de 2023 para a ONG. A transferência aconteceu um mês depois que o gabinete dele foi procurado por Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. Ele é policial militar da reserva, ex-assessor de Domingos Brazão e também foi condenado pelo caso Marielle. A suspeita é de que o dinheiro faz parte de um esquema de desvio de dinheiro público que movimentou R$268 milhões entre 2020 e 2024. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que enviou os recursos para apoiar um projeto esportivo para crianças e que não é papel do parlamentar fiscalizar o uso do dinheiro por terceiros. Esse instituto negou qualquer relação com os irmãos Brazão ou com o Peixe e disse que prestou contas das atividades ao Ministério do Esporte. As defesas dos irmãos Brazão e de Robson Fonseca, o Peixe, não quiseram comentar.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores tomem as providências para extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli, do PL, da Itália para o Brasil. A decisão vai acelerar o processo depois que a justiça italiana aceitou o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. A condenação é definitiva e não cabe mais recurso desde junho do ano passado. Para autorizar o envio da ex-deputada ao Brasil, a Corte de Roma exigiu garantias formais sobre as condições das prisões brasileiras. Os juízes italianos questionaram em qual presídio ela vai ficar e se o Estado brasileiro consegue garantir a segurança dela contra facções criminosas em uma ala feminina. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes destacou que todas as garantias já foram enviadas e que o processo vai avançar nas próximas semanas. E a Polícia Federal ouviu a empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. O depoimento faz parte do inquérito que investiga fraudes em descontos de aposentadorias e pensões do INSS. A quebra do sigilo fiscal do lobista Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, mostra que a empresária recebeu R$1,5 milhão dele. Foram 5 parcelas de R$300 mil por consultoria para colocar remédios de cannabis no SUS, um plano que não avançou. Um áudio que veio à tona em dezembro do ano passado, foi obtido pelo jornal O Globo, mostra Roberta e o lobista combinando como conseguir o contrato sem licitação. A contratação, sim, ele sabe que é dispensa. É a nova lei das licitações, agora não sei se você já deu uma lida, mas enfim, devido ao cenário de emergência, e a gente pode criar um documento bem robusto, pedindo aí a dispensa de licitação. A defesa da Roberta diz que ela não sabia da origem ilegal do dinheiro. Segundo a polícia, foi a empresária quem apresentou o lobista à Lulinha. Ela contou que o filho do presidente tinha interesse no mercado de maconha medicinal porque parentes usavam os remédios. Por causa disso, o lobista convidou Lulinha para viajar a Portugal para conhecer uma fábrica de canabidiol. A defesa de Lulinha confirmou a viagem ao Supremo Tribunal Federal, mas declarou que o negócio não prosperou e que ele não recebeu nenhum valor. A Polícia Federal investiga se Lulinha e Roberta trabalharam juntos para abrir as portas do Ministério da Saúde para o lobista, o que os dois negam. No noticiário internacional, 3 superpetroleiros voltaram a navegar nesta quarta-feira pelo Estreito de Hormuz. Os navios levam 6 milhões de barris de petróleo bruto para a Ásia, depois de passarem 2 meses parados no Golfo Pérsico. O avanço acontece em meio a sinais de trégua na guerra da região, que já dura quase 3 meses. Dados de navegação revelaram que as embarcações usaram uma rota definida pelo Irã, o que indica uma liberação parcial do bloqueio. Na terça-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou na Casa Branca que as negociações com os iranianos estão avançando. E o encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também jogou luz sobre os efeitos econômicos da guerra. A crise fez a China aumentar a compra de petróleo russo em mais de 1/3 no primeiro trimestre do ano. Os dois presidentes assinaram um acordo de energia, criticaram o plano de defesa nuclear americano e Xi Jinping alertou para os riscos geopolíticos das guerras, dizendo que os danos causados por ações unilaterais e pela hegemonia são sem precedentes e a ameaça à regressão à lei da selva é iminente. E diante do respiro na guerra, o preço do petróleo chegou a despencar mais de 7% nesta quarta-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o contrato de julho do barril do tipo Brent cai 6,4%, negociado a $104. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu fortemente, 1,77% aos 177.355 pontos, recuperando as perdas do dia anterior. O dólar comercial caiu 0,74%, cotado a R$ 5,00. O euro vale R$ 5,81, com baixa de 0,56%. E a tradicional fabricante de brinquedos Estrela entrou com pedido de recuperação judicial.
Ela é dona de marcas famosas como o Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive, e informou que precisa reestruturar as dívidas por causa da alta dos juros e da competição com o mercado digital. Outras grandes redes, como a TOC, dona da Mobile e da Tokstok, e a Casa e Vídeo também pediram recuperação judicial recentemente pelo mesmo motivo. Além dos juros, os fabricantes nacionais sofrem com a concorrência externa. Dados da ABRIN, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, mostram que o setor faturou 10 bilhões e 390 milhões de reais no ano passado. E desse total, as empresas brasileiras perderam espaço e hoje representam só 53% do mercado. Os produtos que vêm da China já dominam 72% de todas as importações de brinquedos no Brasil. A Estrela garantiu que vai manter as fábricas e as lojas funcionando normalmente durante todo o processo de reestruturação. E o presidente Lula assinou 2 decretos que mudam as regras para as redes sociais e outras plataformas digitais no Brasil. O principal texto atualiza o Marco Civil da Internet para adaptar o país à decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, que acabou com a necessidade de ordem judicial para punir as empresas em casos de crimes graves na internet. As novas normas valem para as grandes empresas de tecnologia que operam no país, mesmo aquelas com sede no exterior. Serviços de e-mail, reuniões virtuais e mensagens privadas ficam de fora para garantir o sigilo constitucional. Agora, as empresas precisam criar canais oficiais para receber denúncias sobre crimes como fraudes, terrorismo, racismo, homofobia e exploração infantil. A plataforma vai precisar analisar a queixa e, se constatar o crime, deve tirar o conteúdo do ar imediatamente e avisar quem publicou. Se a empresa decidir manter a publicação, tem que se justificar para quem denunciou. Quem fiscaliza tudo isso é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Se as redes falharem de forma repetida, podem sofrer advertências, multas e até a suspensão temporária das atividades. O governo também obrigou as plataformas a guardarem os dados de anunciantes por 1 ano para ajudar a investigar golpes financeiros. E o segundo decreto foca no combate à violência de gênero na internet. As redes sociais vão ter que abrir canais específicos para denúncias de vazamento de fotos e vídeos íntimos sem consentimento, o que inclui montagens feitas por inteligência artificial, aquelas chamadas deepfakes. As plataformas de internet vão ter o prazo máximo de 2 horas para retirar do ar conteúdos de violência digital contra as mulheres depois da notificação, e vão ter que adotar tecnologias para impedir que esse mesmo material seja publicado de novo. Além dos decretos, o presidente Lula enviou 3 projetos de lei ao Congresso. Um deles propõe a criação do Cadastro Nacional de Agressores, que vai reunir dados de pessoas condenadas por estupro, feminicídio e perseguição. Outra proposta facilita o afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima em casos de violência moral ou psicológica. E a Meta, que é dona do Instagram, começou a demitir funcionários no mundo todo numa reestruturação para cortar custos e investir pesado em inteligência artificial. O corte vai atingir 8 mil trabalhadores, principalmente nas áreas de engenharia e produtos. A empresa também realocou 7 mil profissionais para equipes de IA. Em um memorando interno obtido pela agência Bloomberg, a chefe de recursos humanos da Meta defendeu as demissões para deixar a empresa mais ágil. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente o ex-presidente de Cuba, Raul Castro, por um evento de 1996. Na ocasião, 3 aviões de um grupo chamado Irmãos ao Resgate decolaram da Flórida em busca de cubanos que tentavam fazer a travessia até os Estados Unidos em botes, em momento em que milhares de pessoas tentavam a sorte no mar. Cuba acusava a organização de violar o espaço aéreo e lançar panfletos contra Fidel Castro. Em fevereiro daquele ano, eles ignoraram os alertas do Comando Aéreo Cubano e um caça abateu 2 das aeronaves, matando 4 pessoas. O terceiro avião pousou em segurança na Flórida. O processo estava parado há quase 30 anos e foi reaberto pelo promotor Guy Fowler, que tem família cubana, e ele disse que está tentando indiciar os Castro desde os 9 anos de idade.
Raul Castro e outras pessoas são acusadas de homicídio, conspiração para matar cidadãos americanos e destruição de aeronave. O indiciamento acontece no dia da independência de Cuba, que era comemorada antes da Revolução Cubana de 59, e aumenta a pressão sobre a ilha. Horas antes, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é de família cubana, fez um pronunciamento direcionado ao povo da ilha. Ele associou a crise econômica e os apagões recentes ao grupo político que comanda o país e também um conglomerado econômico administrado pelas Forças Armadas. Marco Rubio prometeu uma nova relação com os Estados Unidos se houver mudança de regime. O chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, usou as redes sociais para rebater e disse que o secretário americano repete um roteiro mentiroso para esconder os efeitos do bloqueio naval dos Estados Unidos. E o surto de ebola na África já atinge 600 casos suspeitos e cerca de 150 mortes na República Democrática do Congo e em Uganda. A informação foi divulgada pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Ele diz que o vírus pode ter se espalhado em um funeral em maio e que o conflito armado na região de Ituri, na República Democrática do Congo, atrapalha o atendimento médico. Tedros também avisou que as doses da vacina mais promissora vão demorar de 6 a 9 meses para ficar prontas. O diretor-geral rebateu as críticas do secretário de Estado americano Marco Rubio de que a OMS demorou para declarar o surto. Os Estados Unidos deixaram a organização no início deste ano. Falar agora da Copa do Mundo, a CBF monitora a lesão na panturrilha direita do atacante Neymar do Santos. O jogador teve um problema de grau moderado e começou o tratamento no clube. A comissão técnica da seleção ligou o sinal de alerta, mas projeta que o atleta vai estar recuperado para a estreia na Copa do Mundo no dia 13 contra Marrocos. Neymar vai passar por exames detalhados assim que se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, na próxima terça-feira. Em nota enviada ao jornal O Globo, a CBF informou que recebe laudos constantes e que a responsabilidade médica é dos clubes, até a apresentação dos jogadores. E também ao Globo, o médico do Santos, Rodrigo Zogaibe, disse que o clube vai entregar Neymar apto ou muito próximo de estar apto. Antes de encerrar essa edição, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde está ouvindo. O Eduardo Júnior, por exemplo, está ouvindo de Anápolis, Goiás. E ele fala, sobre a Copa, é normal ter a substituição de figurinhas. A questão é que são 26 convocados. O álbum só tem espaço para 20 figurinhas, sendo que 2 são o escudo e a foto dos jogadores em conjunto, né, do time todo. O que fazer então com figurinhas sem espaço no álbum? Porque ontem eu te falei, né, que a Panini vai fazer figurinhas extras dos jogadores que não estavam no álbum. E aí, comentando aqui na redação, o pessoal disse que tem que colar a figurinha em cima do espaço do jogador que não foi para a Copa. Sabia dessa? Eu não sabia. Tem outro comentário aqui, Felipe, do Rio de Janeiro, melhor podcast de notícias, parabéns pela condução e pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Felipe, continue mandando mensagens e se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas, 5 de preferência, aí no seu aplicativo de podcast. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Adriano Bernardino. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!